Vamos fazer o evangelho de hoje. Vamos pedir a Deus que a gente possa ter a clareza de espírito, de entendimento, para assimilar profundamente esse grão diário, esse esforço coletivo, não deixa de ser, para aprendermos algo nessa nossa temporalidade presente. Vamos estudar um pouquinho o Evangelho hoje, do capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Vamos parar aqui só um minutinho. Quando a gente faz tudo para resolver um problema, a gente faz a nossa parte até o limite das nossas forças, pelo menos naquele momento ali, e a gente não vê outra saída. Naquele momento a gente pode dizer: eu aprendo com esta situação. Quer dizer, eu me resigno. A resignação é um consentimento do coração. A gente pode deixar que o nosso coração abrace a situação, mesmo difícil, como quem abraça os desígnios divinos, quer dizer, a vontade de Deus a nosso respeito, ou aquilo que Ele permite que se faça, porque obedece a uma lei complexa de vidas e vidas e vidas, de vinculações da nossa individualidade com destinos coletivos da Terra e de outros espíritos que fazem parte da nossa vida comum. Então, a obediência é esse consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. São virtudes ativas. Lembra que Kardec disse que o bem é uma virtude ativa, quer dizer, não basta não fazer o bem, não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem que se pode fazer, porque seremos responsáveis por todo o mal que advier do bem que deixarmos de fazer. É uma meta um pouco difícil, mas a gente não deve distorcer. Não é porque a gente não consegue realizar que a gente vai distorcer. Temos que aprender os legados da história, né? Então, a doutrina de Jesus ensina a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas, das aprendizagens, que a revolta insensata deixa cair. Às vezes a pessoa não está aguentando, faz várias justificativas e abandona o barco, abandona a sua situação de aprendizagem. Isso daí não seria uma obediência e uma resignação ao plano superior, não seria da nossa vida, porque a pessoa deixou as aprendizagens, que ele chama aqui de fardo das provas. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. A pessoa assim, arrogante, poltrão assim, é um conjunto de impulsos meio animalizados, né? Não pode ser resignado, já que a resignação é o consentimento do coração. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, porque eles não conseguem raciocinar sem ser em termos só deles mesmos e do seu prazer, o egoísta. Ninguém é completamente uma coisa ou outra, que são só diretrizes, não é? Então, quando a gente consegue raciocinar vendo o ponto de vista do outro, ficando no lugar do outro, coisa que depois de 5, 6 anos a gente já deve fazer, ficar no lugar do outro. É um exercício de autonomia moral. E autonomia moral quer dizer
pensar se responsabilizando pelas nossas coisas, pelos lugares que a gente está, pelos ambientes que a gente transita, pelas situações que a gente cria. Mesmo que a gente diga, não foi eu que fiz, mas a gente se responsabilizar, ainda, ver o que eu tenho com isso, ver o que eu posso fazer nisso, no que diz respeito a essa questão. Então, quando a gente se sente sujeito daqueles ambientes, a gente está assumindo uma parte do poder que deve ter sobre as coisas da sua vida e também assumindo as responsabilidades. Uma coisa está junto da outra. Se a gente delega o poder todinho aos outros, a gente também está delegando as responsabilidades. É isso que diz o pensamento sobre autonomia, que é uma aprendizagem fundamental em juízo moral. Você faz as coisas que você acha correto porque você interiormente acredita naquelas razões. Não pode ser só porque alguém mandou ou porque socialmente algumas coisas condenam ou aprovam determinadas coisas ou outras. É importante que você internalize as razões da sua moral, para que mesmo que ninguém esteja olhando, você faça o bem. Ninguém do ponto de vista material, porque espiritualmente sempre há testemunhas, né? Então, vamos seguindo. Chegou um momento em que é preciso compreender que cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem fazer avançar ou se perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício, quer dizer, o cunho da sua não virtude, é a indiferença moral. Isso é uma fala muito comum nos comentários de Kardec. Nós evoluímos já um tanto em termos de ciência, mas não evoluímos em termos de moralidade, de escolhas ético-morais capazes de sustentar uma ordem mais feliz com esse tanto de conhecimento científico e humano que a gente já tem. Digo que cada época é marcada, então, pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Digo atividade porque o gênio, uma ou outra pessoa, pode se elevar de súbito e descobrir horizontes que a multidão, o geral das pessoas, só verá muito depois. E a atividade, quando eu falo atividade da época, é porque resume a palavra atividade a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo, que prova o que um coletivo está pensando. Então, aqui está colocando que as épocas elas são marcadas por determinados traços de coisas boas que elas têm naquela época, coisas fortes, vamos dizer, pontos fortes, virtudes, e problemáticas que elas devem enfrentar. A problemática da nossa época, diz aqui o comentário, do espírito Lázaro, na verdade, claro, por Kardec, a seleção e todo o pensamento, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está dizendo que a problemática da nossa época é uma problemática ético-moral. Então, a gente teria que utilizar todos os meios para fazer avançar essa dimensão ética, que é aquela que causa felicidade a todos e que produz alguns caminhos para isso, caminhos pessoais e coletivos. Então, vamos continuar. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei de evolução ou progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito que fecha-se para o entendimento. Infeliz porque nós, que somos guias da humanidade em marcha, forçaremos sua vontade, às vezes com o duplo freio e a espora. Quer dizer, a pessoa que não quer aprender insiste em fazer valer uma animalidade primitiva, com violências que se via no tempo da pré-história quase. Essas pessoas, essa vontade rebelde, ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter seu freio. Toda resistência nesse sentido, orgulhosa, arrogante, voltada para o mal, deverá ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos.
E aqui a palavra mal não foi bem utilizada por Kardec, porque a palavra mal não é utilizada dessa forma como se entende. O mal é a ausência do bem. É como a luz, não existe escuro, existe a ausência de luz. O escuro não é uma grandeza física, nem física. É a ausência de luz, e quando você tira a luz ali. Então, assim também, o mal é a ausência do bem. Vamos refletir hoje com um grande expoente, nos emociona só pensar. Maria. Vamos refletir sobre obediência e resignação na hora extrema em que Maria leva e assiste e de alguma forma cai num momento de dor e de reflexão profunda que a faz rever toda a sua vida e a do Cristo até a hora em que ele diz: está tudo consumado na cruz. Vamos aqui. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Aqui é o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria, com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro, a ternura maternal regredia ao passado em amargurosas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Vamos pausar um pouco, porque a descrição é muito grande. A gente vê aqui que ela começa a se lembrar, porque o objetivo de Maria aqui é compreender. No começo ela vai buscar razões humanas, mas por que fizeram isso? Se ele ajudou a todos daqui, se ele nunca foi contra nenhum rei, ele não tinha uma diretriz frontal com tal rei ou tal pessoa. Não, ele sempre falou de outro reino, de outras coisas, de conhecimentos espirituais, de outra natureza. Por que fizeram isso? Que fizera Jesus para merecer tão amargas penas, ela diz. Não o vira crescer de sentimentos sob o calor de seu coração. Desde os mais tenros anos, quando conduzia à fonte de Nazaré, observava o carinho que ele dispensava a todos. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os passantes desamparados e tristes. Pessoas misérrimas vinham à sua casa agradecer o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo, carinho, amor, recebia os hóspedes inesperados que as mãozinhas minúsculas do pequenino traziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem do dia em que a divina criança guiava à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões, pessoas de crimes e crimes, e ele a ver-se amorosamente abraçando-os com solicitude, seu vulto pequenino cuidando dos desconhecidos como fossem seus irmãos. Muitas vezes comentava a excelência daquela virtude de seu filho e receava pelo seu futuro. Depois de uma vida doméstica assim, em que ajudara o pai na carpintaria, dilatou-se a colheita desses frutos maravilhosos. Paralíticos retomavam movimentos de vida, cegos se reintegravam aos dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor se saciavam em sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios, quer dizer, que caminhos sinuosos haviam conduzido seu filho à cruz do suplício? Ela perguntava a Maria. Uma voz amiga lhe falou então, depois que ela volta, passa a vida toda em revista, ela como que escuta aquela voz íntima. Lembra que a gente tem falado da oração? Em que esse momento em que você fala, mas depois escuta aquela voz que vem de Deus, da espiritualidade amiga, por meio de um espírito amigo, de um guia espiritual, que disse assim para Maria: há determinações insondáveis, mas justas sempre de Deus, que precisam ser aceitas para a
transformação divina da criatura humana, para a redenção divina das criaturas. Olha, precisam ser aceitas. A gente está estudando obediência e resignação. Ela, no fim da pergunta dela, pelo sentido daquilo que lhe parecia tão sem sentido. Mas por quê? Exatamente porque que se solta um criminoso e meu filho fica... Na verdade, ela nem perguntou assim, isso foi uma pergunta de outros, em outra parte aqui do livro. Ela pergunta o porquê daquilo. E ela escuta a voz, depois de tanto perquirir, depois de tanto questionar o sentido, ela queria saber. Aí a voz vem. Há motivos insondáveis, quer dizer, há questões espirituais, saberes que ultrapassa aquilo que naquele momento a gente consegue acessar. Essa é a obediência, e a resignação, uma é a razão, o entendimento acolhendo aquele limite, mas fazendo um exercício para ver até onde a gente pode ir para entender. E depois a gente dizer, até aqui eu entendi, para cá eu tenho que aceitar, ter uma obediência do coração para acolher aquilo que eu não posso mudar. E foi o momento em que ela se ajoelha à beira da cruz e diz, faça-se em mim a vontade de Deus. De alma angustiada, notou que Jesus atingia o último limite do seu sofrimento inenarrável. Alguns dos populares mais exaltados lhe lançavam pancadas. Tem aquele lançaço, né? Do espírito longinos, né? Que pega a lança, e por aí vai, toda uma descrição bastante dolorosa. E foi então quando o divino supliciado, Jesus, se moveu vagarosamente, já nos instantes finais isso, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas, Maria e João, o mais novinho discípulo. Quando Jesus chamou Pedro e Tiago e todos os discípulos, os pescadores, para serem os companheiros dele, né, os apóstolos, o João tinha 13, 14 anos. Que vai ser, na outra encarnação, o próprio Francisco de Assis. Então, ele era muito novinho e ele não renegou Jesus. Os outros questionaram se ele podia tanto. No fundo, essa era a estrutura de fundo do pensamento dos outros. Por que ele não mostrou seus poderes? Que é uma coisa que vai aparecer no discurso de Estevão. Porque a problemática da cruz é a redenção da humanidade. A cruz que Jesus carrega não é a desse dia, que um Cristo planetário não se importaria tanto. É grave, mas é o que isso representa. Como imperfeição da humanidade, que continua. Aí é o mais grave, né? É essa imperfeição que Jesus carrega de todos nós da Terra, carrega toda a evolução do planeta. Então, a cruz que ele carrega, diz Amália Rodrigues, é a imperfeição. A gente vê aqui claramente, é uma interpretação dela, não é? Tem outras interpretações, com certeza. Há muitas formas de ver um aspecto, uma coisa como o próprio, a tragédia da cruz, o sacrifício da cruz, como a gente queira dizer. Mas repare-se, hoje a gente está vendo o que é obediência e resignação, como uma espécie de mansuetude que a gente tem que conquistar. A gente faz o possível para entender algo como ela fez, produzir sentido. Ela percebeu, então, que havia motivos espirituais, que a missão de Jesus era uma missão espiritual que extrapolava, era maior do que aquele entendimento raso de... O pessoal achou ruim porque ele parecia questionar o poder dos romanos. Isso pode ser uma leitura política. O Judas traiu pensando que ia se libertar os judeus dos romanos. É outra leitura política interessante. Mas isso não é tudo. Há um pensamento, e foi isso que ela foi captar, que ultrapassava essas leituras. É importante a gente, quando pensar numa coisa, pensar nos aspectos econômicos, nos aspectos políticos, como a gente está pensando na pandemia, pensar em todos os aspectos. Mas tem um aspecto espiritual, que ele é maior do que aquele momentinho da gente de uma encarnação. Ele
considera a evolução da humanidade por inteira. Ele considera as nossas vidas diversas, as reencarnações passadas, as futuras e vários aspectos da vida espiritual da humanidade e de cada um de nós. Então, foi isso que Maria disse, quando ela percebeu que há determinações insondáveis e justas de Deus, que a gente precisa entender que tem a ver com a redenção, a transformação na direção do amor, na direção da perfeição, que todos um dia teremos, na direção da redenção das criaturas. Então, vamos continuar aqui. Quando Jesus percebeu a angústia de João do lado de Maria, João foi o único que ficou. Ele não tinha esse pensamento de... então ele não teria poder. Eles questionaram, de certa forma, o poder. E foi com a mediunidade, Pentecostes, as aparições, a aparição de Jesus para Madalena, que é a grande heroína da imortalidade. Então, que não questionou, ela foi botar flores, ela foi Rabone, mestrezinho, ela era puro amor por Jesus. Então, ela não perguntou, por que você não fez isso, não fez aquilo. Isso não quer dizer que as pessoas não possam questionar as coisas e ver as várias dimensões de um fato. Devem, mas não devem subtrair a perspectiva espiritual. Produzir sentido espiritual para a nossa vida, para nossas experiências pessoais e coletivas, é insubstituível. Parece dizer aqui o texto, não é? Mas tem uma coisa a mais que é dita junto dessa aceitação, para você entender o ativa, virtude ativa. A obediência e a resignação é uma virtude ativa. Ela não fez só Maria se ajoelhar e dizer, faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Não. Veja o que ele vai fazer para ajudá-la. Jesus, quando ela disse, meu filho, meu amado filho, exclamou Maria em aflição imensa diante da serenidade do olhar de Jesus, que parecia traduzir uma melancolia. O Cristo, Jesus, pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe, eis aí teu filho, disse para Maria, apontando João, e dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno da cabeça ao apóstolo, João disse, filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus, que é esse que está dentro de nós, porque nós vamos desenvolvê-lo na terra e em todos os lugares por onde a gente fizer nossa vida espiritual, entendeu, João, que Deus revelara por meio de Jesus ali aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que em cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, mas para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, a solidariedade crescente. Vamos ficar aqui lembrando-se que a obediência e a resignação são virtudes ativas e que nos ensina elas, as duas. Uma é o consentimento da razão, a obediência. A resignação é o consentimento do coração. Diante de situações extremas, a gente pode produzir sentido da forma que quiser, mas tem que pensar. Somos espíritos. Temos que pensar como espíritos em evolução. O que eu estou aprendendo com isso? Qual é a aprendizagem coletiva dessa situação? E aí, nos colocar a serviço de Deus. E como é esse serviço? Jesus é muito claro. Maria, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Nos ensinando a lição do amor universal. Muita paz, fiquemos por aqui.